Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Gênesis 12, de 1 a 12. Gênesis 12, de 1 a 12. Livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 12. Permaneça com a sua Bíblia aberta, que iremos explicar em cima do texto todo o capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu o povo de Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as árvores que lhes cresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão disse: a tua semente darei essa terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que és mulher famosa à vista. Acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Até o versículo 12, permanece com a sua Bíblia aberta. Podemos assentar, oremos, queridos. Senhor, cantamos, ofertamos, dizimamos, ó Pai, adoramos teu santo nome, mas agora é de extrema importância que o Senhor se manifeste através do teu Espírito Santo, usando a sua palavra. Fale conosco, nos ensine, ó Pai. Meu Pai, todo tipo de interferência, todo tipo, ó Pai, de barreira, de obstáculo interno, de horas, cansaço, fadiga, desinteresse, ó Pai, falta de ânimo, ó Pai, preocupação, ansiedade, que o Senhor esteja tirando. E todo tipo, ó Pai, de interferência externa, ó Pai, Satanás, sons, barulhos, ó Pai, que o Senhor esteja neutralizando. E que nem seja o homem falar, mas que seja a tua voz, ó Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vai, você pode abaixar um pouquinho. Não, é o microfone, não som. Edson Arantes do Nascimento. Edson com I mesmo, conhecido como Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1940. Apesar de constar na certidão de nascimento o dia 21 de outubro, ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940. Na cidade de Três Corações, Minas Gerais. É filho de Celeste e Tondinho João Ramos do Nascimento. Começou no futebol jogando pela equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, o Banquinho, time de futebol amador da cidade de Bauru, estado de São Paulo. Pelo Banquinho conquistou o bicampeonato de uma liga em 1954 e 1955. E, por volta do ano de 1956, ele foi levado ao time do Santos para treinar. E ali, queridos, o primeiro jogo dele, amistoso, Santos venceu de 6-1, ele fez 4 gols. Queridos, ninguém podia imaginar que um garoto simples de 1940
jogando a primeira vez num time de renome em 1956, iria virar o maior atleta do século, que foi o premiado Pelé. Um homem, referência no futebol. Todo mundo, uma vez eu fui na Bolívia, em viagem missionária, todo táxi que eu entrava perguntava se eu era parente do Pelé. Quem dera, quem dera. Então Pelé, um surgimento simples, mas virou um nome acima de todos os nomes em termos de futebol. Queridos, o texto que nós lemos faz parte aonde Deus começa de todas aquelas gerações que foram citadas, né, de Gênesis 1 até Gênesis 10, Gênesis 11. Aqui Deus começa a pegar uma geração e daquela geração Deus tira o homem e separa. É a geração de Noé, sim, foi ele quem sobreviveu ao dilúvio. É a geração de Sem, foi ele quem Deus escolheu para a linhagem dele. Abrão. Ali nasce Abrão, de uma cidade não muito divulgada, uma família próspera, rica, e aí, queridos, Deus começa a fazer a história do maior povo de todos os tempos. Queridos, dificilmente alguém nunca ouviu falar de Israel ou dos judeus. É raridade. E hoje o povo mais famoso do mundo é Israel. Os olhos estão voltados para os israelitas, os olhos estão voltados para os judeus. Israel, judeu, o povo mais conhecido. E queridos, tudo começou com um ato simples de Deus, com um chamado. E nessa noite, queridos, eu quero estar falando exatamente sobre isso. O tema do sermão dessa noite é o chamado. E queridos, já preguei sobre Abraão, sobre várias formas, várias maneiras, mas Deus hoje me levou a ver essa situação. Várias vezes eu destacava a atitude de Abraão, e tinha que ser destacado mesmo, um grande homem, Abraão, um grande homem. Abraão quer dizer pai das alturas. E lá na frente, no versículo 17 ao 18, capítulo 17 ao 18, a gente vê que o nome dele é mudado para Abraão, que é pai de uma grande multidão. E aí, querido, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Observa aí na sua Bíblia, no versículo 1, que diz assim, Gênesis 12, versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí eu comecei a achar, queridos, algumas coisas interessantes no chamado. Às vezes nós não nos atentamos para o chamado. Às vezes nós olhamos mais para quem foi chamado do que para propriamente dito o chamado. Eu sou chamado, muitos são aqui são chamados. Mas o que é o chamado? O que consiste o chamado? Quando Deus dá essa hora, quando Deus começa a atitude de fazer um chamado. O chamado, a primeira coisa, queridos, é uma ordem. O chamado não é uma alternativa, o chamado não é uma sugestão, o chamado não é uma opinião de Deus, o chamado é uma ordem. Deus se dirige a Abraão e fala: sai-te. Está no imperativo, o modo imperativo é uma ordem. Deus não é Abraão, se der, talvez, se você quiser, Abraão, se você calcular se for vantajoso para você, Abraão, olha só, você que sabe, eu gostaria que você saísse, não é isso que Deus falou. Deus dá uma ordem, sai. Então a primeira coisa do chamado que eu vejo é uma ordem. Não é uma alternativa, não é uma possibilidade, não é uma hipótese. Deus simplesmente, quando Deus chama alguém, é uma ordem que Ele dá. Sai da tua terra. E essa ordem, queridos, se dividir em duas partes. Primeira coisa, sai da tua terra. Sai da onde você nasceu. Sai da onde você tem raízes. Sai da onde você estava preso. Sai do meio da tua cultura. Sai do meio dos seus costumes. E, queridos, aonde Abraão nasceu era uma cidade, era uma região de muitos deuses. Era uma região, queridos, que havia muita idolatria, havia muitos deuses que as pessoas eram adoradas. E aí Deus fala: sai da tua terra, sai do meio desses costumes, sai do meio dessa cultura. Queridos, a primeira coisa é chamada é a ordem. E essa ordem consiste de a gente sair da onde a gente não pode atender o chamado. Queridos, dificilmente Abraão, se continuasse aonde ele estava, ele conseguiria atender o chamado como deveria atender. O chamado é isso, é uma ordem que mostra para a gente que aonde talvez estávamos ou onde nós estamos, nós não podemos atender o chamado. A segunda ordem desse chamado, a segunda parte do chamado é separar-se da parentela dele. Ali Deus está falando com Abraão o seguinte: olha, Abraão, eu quero que você lave seu pai, eu quero que você lave a sua
terra, eu quero que você largue a sua herança, eu quero que você largue seu tio, sua tia, largue tudo. Deus não falou para Abraão, eu estou te dando uma ordem, um chamado, uma ordem. E aí você sair da cultura, do costume, vai sair daquele meio aonde você talvez seria corrompido. Segundo, eu quero que você corte os vínculos de laços familiares. Eu não quero que você dependa daquilo que seu pai te deu, daquilo que seu pai fez. Não, eu quero criar em você uma dependência a mim. Então, queridos, o chamado é uma ordem. E a ordem para Abraão é sair da terra para cortar os vínculos com aquela cultura monoteísta, aquela cultura onde tinha muitos deuses, onde tinha muita idolatria, e depois era separar-se da parte dela, sair do meio da família, para que Abraão não tivesse na dependência da família. Queridos, a primeira coisa que eu vejo no versículo 1, que o chamado é uma ordem. Segunda coisa que nós podemos ver, queridos, a parte B do versículo 1, do versículo 2, ele fala, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus começa, Abraão sai da tua terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai. Ele fala, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Queridos, o chamado é uma ordem. Segundo, o chamado tem finalidade. Deus não chama ninguém por chamar. Deus não chama ninguém porque não tinha nada para fazer. Não. Todo chamado tem uma finalidade. E de Abraão não é diferente. O seu chamado, o meu chamado também não é diferente. Nós temos um chamado, e o chamado que nós temos tem finalidade. Deus me chamou, Deus chamou você, porque tem uma finalidade para nossas vidas. E esse chamado que ele tem para mim, para você, começa com uma ordem e fala, sai do meio da cultura que prejudica você até o teu chamado. Sai do meio da família onde te aprisiona, aonde cria uma dependência. Sai disso tudo. Deus está falando, eu tenho um chamado para você. Mas tudo aquilo que aparece no chamado, você tem que se desligar. Ah, pastor, Deus é contra onde eu moro? Não. Deus é contra a minha família? Não. Deus é contra tudo aquilo que faz oposição ao seu chamado. Porque o chamado não é alternativo, é uma ordem. E nós sabemos, queridos, que toda ordem dada, não obedecida, gera consequência. Então Deus já fala para uma ordem, sai. Porque se você não cumprir, vai ter consequência. Segunda parte, nós vemos, querido, que todo chamado tem uma finalidade, tem finalidades. A primeira finalidade, queridos, que é apresentada a Abraão, ele mostra aqui, olha, primeira coisa que Deus mostra a Abraão. Para a terra que eu te mostrarei, Deus mostra a Abraão, eu vou te dar um local. Aonde você está não é seu. A finalidade de Abraão, a finalidade de chamado de Abraão era possuir uma terra especial. Era ter um lugar especial para estar. O chamado que Deus fez a Abraão era ele ter uma terra, segundo a descrição lá na frente, nós vamos ver, uma terra que manava leite e mel. Uma terra próspera. A terra que Abraão estava não era aquela terra que Deus queria. Abraão, eu tenho uma finalidade. Você habitar no lugar melhor que você está. Quem está ligado já está entendendo aonde eu vou chegar depois. O chamado de Abraão é para ir para um lugar melhor. Depois, o chamado de Abraão é para Deus fazer de ti uma grande nação. O chamado de Abraão, queridos, era se tornar grande. Era se tornar pai de uma grande nação. O chamado que Deus sempre faz para nós, e queridos, é uma coisa inerente, mas às vezes nossos pregadores, nossos membros, repetimos e esquecemos de uma coisa que é lógica, é óbvio. O chamado é por uma grande finalidade. Por que era uma grande finalidade? Porque quem o estava chamando era grande. Jamais Deus vai nos chamar para uma coisa pequena. Então, o chamado tinha uma finalidade. Primeiro, ir para uma terra melhor que ele estava. Segundo, que ele seria uma grande nação. Deus tinha grandes planos para Abraão. Deus queria pegá-lo como um dos filhos que ele tinha e torná-lo grande. Abraão, hoje, como nós já citamos, seria o povo mais famoso da terra, Israel, judeu, Judá. Foi isso que Deus fez. A finalidade do chamado era transformar Abraão em grande. A finalidade do chamado era dar para Abraão uma terra diferente, uma terra melhor. Mas aí, queridos, a gente continua olhando e percebe que não para por aí não. No versículo 3, olha só aqui no versículo
chamado é uma ordem. É algo determinado por Deus. Uma ordem para sair do meio da cultura de Abraão. Uma ordem para comprar o vínculo de família que pudesse trabalhar. O versículo 1 e o versículo 2 mostra que o chamado tem finalidade. Primeira finalidade, levar Abraão para uma terra melhor que ele estava. Uma terra abençoada. Uma terra que manava leite e mel. A outra finalidade é que Abraão seria uma grande nação. Mas aí, queridos, no versículo 3, a gente observa uma coisa interessante. Diz assim no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, o chamado é uma ordem. O chamado tem finalidades, mas o chamado tem benefícios. E um dos benefícios do chamado, querido, a gente pode observar que começa no versículo 2, no finalzinho do 2, e continua no versículo 3, quando ele fala: em tudo ser uma bênção. O chamado tem benefícios. Quais são os benefícios do chamado? Primeiro, que todo aquele que atende o chamado se torna uma bênção. Ele não é abençoado, não. Ele passa a ser a própria bênção. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar nisso. Se alguém que busca a bênção passa a ser a própria bênção. E isso, queridos, acontece em outros homens da Bíblia. José do Egito, que nós vamos ver mais para frente, aonde José estava, havia bênção. José era bênção. Queridos, Davi fez Israel ser uma bênção. Rei Davi, onde tem um chamado que atende, onde tem uma pessoa que atende o chamado, ele se transforma numa bênção. O primeiro benefício, queridos, do chamado é isso: transformar o que foi convocado, o que foi chamado, ser uma bênção. Não é talvez se Abraão recebesse ou não. Abraão foi chamado para ser bênção, e ele era bênção, e ele seria bênção. O segundo benefício, o primeiro benefício do chamado é de uma pessoa comum, próspera assim, uma pessoa comum, ela seria bênção. O chamado faz isso. Pega pessoas simples e comum e transforma elas em bênçãos. Não é abençoado, é na própria bênção. A segunda coisa que a gente vê que o chamado traz benefícios, queridos, no versículo 3 diz assim: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O chamado traz bênção, o chamado traz proteção. Olha, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem te ajudar será ajudado. Quem te atrapalhar será atrapalhado. Era Deus que ia tomar agora a frente. Era Deus agora que está entre Abraão e o povo. E nesse mesmo capítulo nós vamos ver que Deus começou a colocar isso na ponta do lápis e executar isso na vida de Abraão. Queridos, o primeiro benefício de ser chamado por Deus é que a gente se torna uma bênção. O segundo benefício de ser chamado por Deus é que a gente passa a ter proteção dele. Proteção dele. Deus começa a nos proteger em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas, querido, outra coisa que eu vejo, outro benefício que eu vejo, que o chamado nos traz, é o finalzinho do versículo 3. Diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era bênção, mas Abraão passou a ser um instrumento de bênção também. Abraão era só bênção para si próprio, para a sua família. Não, aqui diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão. Abraão era agora o canal que Deus iria usar para abençoar. Abraão era a ponte que iria levar a bênção. Abraão era o farol que iria iluminar a bênção. Abraão era um instrumento de Deus. O que alguns acham que é peso, que é pesado, nós já ouvimos lá: olha, para ser instrumento, para ser vaso, paga preço. Deus mostra como privilégio, como benefício. Alguns acham que ser vaso, ser instrumento é peso. Já ouviu falar isso? Aí, como que eu sofro de ser instrumento? É um peso nas minhas costas. Mas Deus mostra que é benefício ser instrumento de Deus. Primeiro, Cristo, o chamado é uma ordem, não é optativo. Não é uma hipótese, não é uma sugestão de Deus, é uma ordem. Sai. Deus chama Abraão para ter uma vida separada da cultura dele. Deus chama Abraão para cortar os laços. Depois o chamado tem finalidade. Finalidade de possuir uma terra. De possuir uma terra boa, um local para Abraão. Finalidade de se tornar uma grande nação. O
proteção. Terceiro, Abraão agora se torna um instrumento de bênção. Mas aí, queridos, não para não. A quarta parte do chamado, do versículo 4 até o versículo 9, Abraão, pulando o versículo 7, 4, 5, 6, o 8, 9, Abraão começa a viver inteiramente para aquilo que Deus tinha chamado. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e logo foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aí diz que Abraão saiu de Harã, Abraão passou de Canaã, Abraão, depois de Canaã, foi a Siquém, aí depois chegou até o Carvalho de Moré, depois dali foi a terra dos cananeus, e aí dali Abraão passou no norte do Oriente de Betel, depois que Abraão saiu do Oriente, foi para o Ocidente de Betel, aí depois Abraão começou a peregrinar e foi até na direção do sul. Deus tinha chamado Abraão para peregrinar, para andar pela terra, até que Deus desse a terra dele. Queridos, o chamado é uma ordem. O chamado, queridos, ele tem finalidade. O chamado, queridos, tem benefícios. Mas, queridos, a quarta parte, o chamado tem que ter obediência imediata. O grande problema é que algumas pessoas que são chamadas caem exatamente nisso. Quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que ele partiu, ele foi e começou a andar. Para nós, os homens sem rumo, mas para Abraão, os olhos de Abraão, os ouvidos de Abraão estavam voltados para a direção que Deus iria mostrar. Abraão, quando ele recebeu, mesmo sem saber para onde ia. O chamado por isso tem que ter obediência imediata. A quarta parte do chamado, como você vê no capítulo 12 de Gênesis, que Deus chamou, você tem que ser atendido. E o interessante, queridos, que às vezes, eu estava conversando com uma moça, ela passou por mim na rua, e eu falei para ela assim, olha, está muito legal, eu voltar para Jesus. Ela falou assim, não, eu estou esperando o tempo de Deus. O ser humano não entende que quando Deus usa alguém para chamar, já é o tempo dele. Já é o tempo dele. Deus me chamou, mas eu aqui para tantos anos, daqui a tantos meses, não. O fato de Deus me chamar já é o tempo dele. E quando é o tempo de Deus, eu obedecer. E a obediência tem que ser imediata. Queridos, Abraão saiu da terra dele, largou para a terra. Abraão tinha um parente que tinha morrido, já estava ferido pela morte de um parente, mas Abraão ouviu a voz de Deus. O chamado, queridos, exige uma obediência imediata. É na hora. Deus chamou, você tem que atender. Deus chamou Isaías atendeu na hora. Deus chamou Moisés, ele relutou, mas não teve jeito. Pode ver, queridos, que Deus não tem tempo com Moisés. Olha só, Moisés, você está cheio de dúvida, cheio de questionamento. Daqui a pouco eu volto para te buscar, Moisés. Não foi isso. Quando Deus, na pessoa de Jesus, chamou os apóstolos, o que os apóstolos faziam? Largavam a rede imediatamente. Eu estava lendo a Bíblia, eu percebi, Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus chama Mateus larga o posto dele na hora e vai seguir Jesus. Porque, queridos, o chamado tem que ser obedecido imediatamente. Na hora que acontece o chamado, é a hora que ele tem que ser atendido. Então, queridos, o chamado exige uma obediência imediata. Mas aí, queridos, uma coisa interessante do chamado. Todo chamado, queridos, sem exceção. Primeiro, o chamado é uma ordem. Segundo, o chamado, queridos, o chamado é uma ordem. Segundo, queridos, o chamado, ele tem finalidade. O chamado tem finalidade. Terceiro, o chamado traz benefício. Quarto, queridos, o chamado, ele exige uma obediência imediata. Mas sabe uma coisa que eu percebi no versículo 7, queridos, capítulo 12 de Gênesis? Olha aí o que diz o versículo 7. Apareceu, porém, o Senhor Abraão e disse, o que ele disse? A tua semente darei esta terra. O que Deus fez aqui? Deus confirmou o que ele tinha falado. Todo chamado tem confirmação. E tinha sido o próprio Deus que tinha falado com Abraão. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou, não. Foi Deus que falou. Mas, querido, todo chamado tem
e fala: Abraão, eu vou te dar uma terra. Lembra uma das finalidades do chamado? Tem uma terra. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, você está peregrinando por aí. Aos olhos do homem você está andando sem rumo, sem direção. Alguns até falam: Abraão, depois que perdeu o parente dele, ficou sem direção. Mas não, queridos. Deus fala para Abraão: Abraão, eu estou confirmando. Eu te chamei lá atrás e agora estou confirmando. Você é chamado. Você tem promessa. Você tem uma direção a seguir. Eu tenho os planos para a sua vida. Eu tenho finalidade definida para a sua vida. Abraão, eu vou dar para você a sua terra. Eu vou dar para os seus a sua terra. Queridos, a quinta coisa que a gente vê em Gênesis capítulo 12, que todo chamado tem confirmação. Todo chamado. Mas aí, queridos, não para por aí não, eu achei interessante. No versículo 7b, finalzinho do versículo 7 e o versículo 8, diz que Abraão, depois que houve a confirmação, Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. O que é isso, queridos? Eu parei e analisei. Depois, mais embaixo, fala de novo. Quando alguém levantava um altar a Deus, a pessoa estava louvando e adorando a Deus. Queridos, o chamado motiva a adoração. A verdadeira pessoa que é chamada, e ela entende o chamado, e ela sente o chamado, nasce nela, ou ressuscita nela, ou glória nela, ou explode nela o desejo de adorar a Deus. Que a pessoa começa a observar que ela foi chamada e muitas outras não foram. A pessoa começa a observar a dimensão com que é imensurável o chamado de Deus, é ilimitável, é muito grande. E aí, quando está peregrinando, falando com uma promessa, eu tenho um chamado, aí a Bíblia diz que Deus aparece para ele. Abraão, Deus tem uma terra para você mesmo, e depois que Abraão recebe a confirmação, ele começa a adorar a Deus. O chamado motiva a adoração. Queridos, já li esse capítulo de Gênesis não sei quantas vezes. No mínimo 14, no mínimo. Muito mais. Mas cada dia que passa, Deus ensina coisas tremendas. A verdadeira pessoa que é chamada é uma adoradora. Para adorar a Deus. Ela está sempre motivada a adorar a Deus. Mas aí, queridos, no versículo 10, não sei se vocês observaram, não sei se vocês viram aí quando eu li, e Deus falou assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, amém? Observaram isso aí? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E no caminho, Abraão, vai ser tudo mais de rosas. Você não vai ter problema, Abraão. Tudo vai dar certo na sua vida. Abraão, você vai andar de carro zero o tempo todo, Abraão. Todo dia vai ter picanha para você comer. Amém? Igreja, está escrito isso aí? Não. E no versículo 10, começa a mostrar uma coisa interessante. O que diz no versículo 10? Olha, havia fome naquela terra. Para a terra que Deus mandou Abraão ir, tinha fome. Talvez se fosse um de nós, como a gente já falou com Deus, olha, Senhor, só manda vir para cá para passar fome? Não é isso que a gente está podendo falar? Deus manda Abraão para um lugar que tinha fome. Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Abraão estava peregrinando no lugar mandado por Deus, e ali tinha fome. O que acontece, queridos, que a gente tira de lição aqui no 7º ponto sobre o chamado? O chamado vem com dificuldade. Todo chamado passa por dificuldade. Toda pessoa que é chamada é inevitável, queridos, ela passa por um momento de prova, por um momento de dificuldade. É isso que é chamado. Queridos, esse dia eu tenho pensado muito em Davi, talvez até domingo eu tenho que pegar sobre Davi, rei Davi. E queridos, eu fico pensando que Davi deve ter falado assim, com toda a respeito a Davi, que Deus o tem em bom lugar, entende em bom lugar. Mas que Davi teve um momento que depois que ele foi ungido, se ele não fosse convertido como ele era convertido, ele deveria falar o seguinte: maldita hora eu fui ungido. Porque até então ele era ungido, Davi tinha que lutar com um urso, lutar com um lobo. Davi saía de casa cedo, sentava debaixo de uma árvore, tocava a harpa, alguém trazia comida para ele, eu ia almoçar, voltava, ficava lá com a fundinha dele, se aparecesse alguém. Era uma vida totalmente tranquila.
Davi chegava em casa, tinha a comidinha da mãe, tinha tudo, dormindo numa caminha, tranquilo, não tinha muito serviço em casa, porque ele tinha mais 7 irmãos. Aí Davi é ungido. Qual é a primeira coisa que acontece quando Davi é ungido? Ele é convocado por Saul para tocar lá. E Davi não ia tocar para Saul porque Saul ia dançar. Davi ia tocar para Saul para expulsar um demônio. De olhar a ovelha tranquilinha, Davi já ia tocar para fazer Satanás correr. Acabou a tranquilidade. Não adiantava ele tocar se não tivesse vida no altar. Aí, quando Davi está muito bem, levou a comida para os seus irmãos, o que acontece? Golias. Já tem Davi para Golias. Daí para frente, a vida de Davi acabou. Levou para o rei, mas o rei começou a ter inveja dele, começou a caçar Davi, aí Davi começa a viver como um foragido. Tudo isso aconteceu depois da unção. Depois do chamado. Então, queridos, o chamado traz problemas. O chamado traz dificuldades. O chamado prova quem foi chamado. O chamado, ele traz dificuldade para ir forjando o nosso caráter. Por exemplo, José era o filho predileto, roupa especial, roupa bonita. Depois que ele teve o sonho, não prestou. Foi um sonho acontecer porque José virou um verdadeiro vendido, acusado de assédio, preso, esquecido na cadeia. Queridos, o que é mostrar, o que Deus está mostrando para a gente, que todo aquele que é chamado tem um período de prova, tem um período que ele tem o seu caráter forjado. Com Abraão foi diferente. Estava todo mundo bem, Abraão era rico, Abraão tinha bens, mas ali na terra ele teve fome. O chamado passa por dificuldade. O chamado passa por dificuldade. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Deus tem feito isso sempre, os últimos versículos do capítulo. Parece que eu leio e falo, Jesus, sem brincadeira. Um dia vocês quiserem vir aqui, né, participar e preparar, eu não consigo preparar o sermão com ninguém perto. Mas se você quiser arriscar, os últimos versículos eu leio e falo, Jesus, o que eu vou fazer com esses últimos versículos, Jesus? O Senhor colocou isso aí. E aí eu comecei a ler e falei, Jesus, e aí, Jesus? Do versículo 11 ao versículo 16, até o final, né, de 11 até o final do capítulo, fala que Abraão vai para o Egito. E antes de entrar no Egito, ele vira para sua mulher, Sarai, até então era Sarai, para Sarai, você é muito bonito. Até nisso Abraão é abençoado, mas eu como mulher bonita. Mas Sarai, você é muito bonito. Mas só tem que só falar que você é minha irmã, porque senão os egípcios vão te ver, vão te ver bonito, você é muito bonita, vão te preservar e vão me matar. Então você fala que é minha irmã, porque você falando que é minha irmã, eu não vou nada comigo. E queridos, dito e feito. Vocês vão observar no versículo 16, diz que e ele tratou bem Abraão por causa de quem? De Sarai. Aí cai para Abraão, os servos e servas, jumentos e camelos. Rapaz, a irmã desse cara é bonita mesmo. Vamos dar presente para ele deixar a irmã com a gente. Hoje em dia é difícil sem alguém fazer isso, né? Mas aí, queridos, o que acontece? Abraão é privilegiado pela beleza de Sarai. Aí, o que acontece, queridos? Deus, pela primeira vez, se apresenta a Faraó. Fala, por que você fez isso? Faraó, eu fiz o quê? Derrubou uma mulher que era sua? Que mulher que é minha? É irmã dele, não é irmã dele, não, é mulher dele. Faraó falou para mim. Isso, Abraão. Você me coloca numa situação. E, queridos, pelo texto aqui não fala de tempo. Mas, queridos, pelo tempo aqui que a gente lê, dá para entender que a mentira de Abraão não durou um dia, não durou uma hora, porque ele ganhou bens, ganhou servos e servas. Então Abraão ficou sustentando aquela mentira por um bom tempo. Depois que ele descoberto, aí eu falei, Deus, Senhor Jesus, o que eu faço com isso? Eu falei, meu filho, é brincadeira. Essa é a parte mais gostosa do sermão. Tudo bom, pastor. Sabe que Deus falou comigo? Que até os chamados, eles cometem falha. Deus não chama perfeito. Deus não chama certinho.
E queridos, não era para Abraão ter medo. Abraão era para ter medo de morrer? Não era. Não era para Abraão ter medo de morrer, porque ele tinha promessa. Ele tinha promessa. Abraão não era para ter medo. Abraão não era para ter temido. Abraão não era para ter temido, porque ele tinha promessa. Mas qual foi o pensamento de Abraão? Não. Eles vão matar. Mas Abraão já tinha se tornado uma grande nação? Não. Abraão já tinha possuído a terra prometida? Não. Mas queridos, Abraão falhou, como Davi falhou, como José falhou, como Noé falhou, como Adão falhou, como Moisés falhou, como Pedro falhou, como tantos outros falharam. E queridos, o que eu tiro daqui, que Deus nos chama perfeito. Primeiro, porque não tem perfeito para chamar. Que eu vejo aqui, com todas aquelas bagagens em cima de Abraão, com todas aquelas promessas em cima de Abraão, com toda aquela intimidade que ele tinha criado com Deus, Abraão falhou. O pai da fé, que até então não tinha esse título, o pai da fé teve medo. O pai da fé falou: eu vou ser morto, vão me matar por causa da minha mulher. Queridos, o que eu vejo é isso. Deus chama aqueles que têm falhas. Deus chama pecador. E queridos, Abraão, o chamado. Esse texto é totalmente para a gente, queridos. A Bíblia é um texto contemporâneo. A Bíblia é um texto, queridos, que se renova todo dia. Queridos, para nós é diferente. Deus, nosso chamado não é um convite, é uma ordem que Deus deu para cada um de nós. Nós recebemos uma ordem, e com essa ordem, queridos, é a gente ser diferente da cultura que nós vivemos, ser diferente dos hábitos que tem aqui. Temos que ser diferentes, queridos. Queridos, nós não temos que nos espelhar na moda do fulano, na moda do ciclano, do jeito ciclano, do jeito... Não, porque eu sou chamado. É por isso que me fala, eu sou chamado. E eu sou chamado para ser diferente. Abraão foi chamado para ser diferente da família dele. Abraão foi chamado para ser domínio daquilo que o corrompia. É uma ordem, queridos. Não é uma alternativa. E quando você não obedece uma ordem de quem quer que seja, porque sou da ordem que é superior. Quando você não obedece a ordem, você paga consequências. Você sofre consequências. Então, primeiro, meus queridos, eu e você temos uma ordem dada por Deus. Nós somos chamados por Deus. Não é uma opção. Eu não posso falar não. Às vezes, quando eu prego sobre Moisés, eu costumo dizer que Deus não aceita não como resposta. Você pode apresentar todas as justificativas, Deus não aceita. Porque você é um chamado. Você tem um chamado. Segundo, queridos, nós temos, esse nosso chamado tem uma finalidade. Eu vou inverter a hora que eu falei no começo. Qual é essa finalidade do chamado? Para que a gente dê muitos frutos. A própria missão é uma grande nação. E nós temos que ter muitos filhos também espirituais. Nós temos que ter uma nação. Nós temos que ganhar muitas almas para Jesus. A finalidade do nosso chamado é essa. Para que vários e deis frutos. O vosso fruto permaneça. Nós temos que ser pais de muitas pessoas, temos que ser mães de muitas pessoas. Muitas pessoas têm que conhecer Jesus através de nós. Nós temos que ter filhos espirituais. E aí, queridos, eu lembro daquela música, daquele louvor da nossa irmã Fernanda Brum. Lembra que ela canta? Dai-me filho. Dai-me filho. Ali ela cita um pouco o filho dela, físico, mas a ideia que eu pego daquela música, que ela pede que pessoas que estão perdidas se tornem filhos delas espirituais. E quantos filhos espirituais nós temos já, queridos? Mas aí que vem a parte gostosa do chamado. A finalidade do chamado nosso é de termos uma grande nação. Mas a outra finalidade, que Deus nos chamou para morar nos céus. Um chamado para morar no céu. É para a gente não ficar nessa terra, não é para a gente se prender nessa terra, se prender nas coisas dessa terra, não. Porque o nosso chamado é para morar no céu. É para morar isso. Mas vai estar apresentado com Deus. Lá no livro do Apocalipse fala que nós julgaremos a terra com Jesus. Nós somos chamados para morar na terra. Queridos, eu quero que você comece a imaginar o seguinte. E corrija se eu estiver errado. O seu chamado. Olha que profundidade. Essa veio fresquinha, veio de manhã, não veio agora. O seu chamado
o meu chamado, é superior ao de Abraão. Porque tudo que Abraão fazia era aqui para a terra. O nosso chamado é para onde? É para o céu. O nosso chamado é para o céu, é para morar no céu, é para ter uma nação espiritual. Meu chamado tem benefícios. Eu sou transformado em bênção. Olha quem você era na sua família, na sua sociedade, olha quem você é hoje. Só de você atender o chamado, automaticamente você já vira bênção. E aonde você coloca a planta do seu pé abençoado, você não vê, você não percebe. Vou te falar uma verdade que vem agora aqui para você. Se você não existisse, a sua família era pior do que é agora. O seu pai ia ser pior, a sua vida ia ser pior, a sua igreja ia ser pior. Você traz bênção para a sua família, para a sua igreja, para o seu bairro. Eu não ouvi nenhum amém, mas eu falo amém. Você é protegido por Deus. Isso aí, eu tenho texto de sobra para falar, como eu já citei, 1000 caras do lado, Deus à tua direita, porque quem toca você, toca a mim dos meus olhos. Aí Jesus fala, eu sou o bom pastor, a minha ovelha está nas minhas mãos, e ninguém pode tirar das minhas mãos. Por eu ser chamado, eu tenho proteção especial de Deus. Deus me reveste com a sua armadura. Queridos, ninguém pode tocar em você, porque você tem um chamado. Tem uma expressão que a gente não usa muito, porque não é muito no nosso contexto, mas ela encaixa aqui. Quando já ouvi, eu vejo muito isso em filme, né? Ainda não vi na vida real. Mas tem uma expressão que diz assim, imunidade parlamentar. Já ouviram essa expressão? A pessoa que tem algum cargo, deputado, senador, né? Ele não pode, em outro país, ele não pode ser preso. Ele tem que ser deportado para cá. Então ele tem que pedir permissão ao país dele para ele ser preso. Ele não pode, ele tem imunidade parlamentar. Uma coisa que você pode observar, pode ter a maior blitz do mundo. Se passar um carro de chapa branca, eles param. Passa direto. Porque eles têm imunidade parlamentar. Aleluia. Nós temos imunidade parlamentar aqui na terra. Ninguém pode tocar na gente. O inferno pode se levantar com todos os tipos de demônios, de príncipe das trevas, mas nós temos imunidade parlamentar, porque nós somos chamados por Deus. E a Bíblia diz, Paulo fala que nós somos embaixadores. Embaixador na terra não pode ser tocado, nós somos protegidos. Queridos, você tem imunidade parlamentar. E outro benefício, nós somos instrumentos. Você ainda não viu, mas Deus manda te falar nessa noite. E quem você tocar por esses dias, a pessoa vai ser curada. Para confirmar que você é um chamado por Deus. Porque você agora não é só bênção, mas é um instrumento que Deus usa para abençoar. O nosso chamado, e tem outros detalhes, como o de Abraão, tem que ser obedecido imediatamente. Você está atendendo o seu chamado, você está obedecendo o seu chamado, você foi chamado para uma grande obra, você foi chamado para um grande Deus, você foi chamado separado. Você tem aprendido. E o seu chamado, queridos, começou lá no ventre da sua mãe, no momento que ela teve um momento de intimidade com seu pai. Segundo os cientistas, foram 3 milhões de espermatozoides entrou você. Daí Deus tinha que separar para ser esse aqui, esse pequenininho aqui. Talvez ela até mancando, talvez nem ia chegar, para conseguir penetrar no útero. Vocês vão, é ele, empurra ele, é ele. E vieram tantas coisas na gravidez da sua mãe, na gestação, não tinha uma alimentação direito, não tinha paz em casa, vieram tantas coisas acontecendo, mas você lá no ventre da sua mãe, aleluia, você já tinha imunidade parlamentar. Lá dentro você já era chamado por Deus. E agora ele fala, você tem que me obedecer. Eu te chamei exatamente para isso, para você me obedecer, para você ganhar almas, para você se preparar para morar no céu. O chamado tem que ter obediência imediata. O chamado de Abraão teve confirmação. Eu posso perguntar, eu não tenho, não sei se você tem. Você tem dúvida do seu chamado? Você duvida
duvida que você foi chamado por Deus para uma grande obra? Você duvida que foi chamado para ser um grande pastor, uma grande pastora, um grande missionário, um grande evangelista? Você duvida, Deus está confirmando com você essa palavra. Eu te chamei. E eu vou parafrasear o que Deus falou com Israel. Ele fala: eu te chamei pelo nome, ainda que você não me conhecesse. Tinha uma brincadeira que você era cristiana, que ela assim: alguns são chamados pelo assobio. Vem cá. O cara não tem preparo para ser pastor, deve chamar pelo assobio. A gente não, a gente vai chamar pelo nome. Nome tudo. Nome a gente recebe tudo. Me chamou pelo nome. Deus confirma cada dia o seu chamado. E quer ver uma outra confirmação disso? Quando você está fazendo aquilo que você foi chamado, o seu dia fica até melhor. Não mentira? Hoje para a sua memória. Quando você faz o seu chamado, o seu dia fica até melhor. O seu dia fica mais gostoso, o seu dia rende mais. Você sente mais a presença de Deus. Isso é confirmação. Mas outra confirmação, assim como Abraão, o chamado desperta na gente um espírito de adorador. Como a gente adora a Deus. Como a gente canta, como a gente ora, como a gente se declara. Querendo sentir que eu levanto do meu colchão do dentro. Sabe por quê? Fala: Deus, eu te amo. Te adoro. Porque todo chamado é colocado dentro dele um espírito de reconhecimento de Deus. O chamado, ele adora a Deus. Por exemplo de Abraão. Talvez você está passando por isso. Todo chamado é colocado à prova. Interessante, querido, sabe no que Deus te prova? Você já deve saber de cor salteado. Ele te prova naquilo que você mais se apega. Abraão tinha uma vida farta, ele era rico. Então, com certeza, Abraão comia do bom e do melhor. Agora, ele vai num lugar onde não tinha comida. Talvez Abraão tinha até dinheiro, não tinha onde comer. Era uma fome da terra. Todo chamado é provado por Deus. Eu creio que Deus está te provando. Para que você chegue no lugar mais alto possível. Eu quero dizer um detalhe aqui. Você é um vaso de ouro. Fala assim: eu sou um vaso de ouro. Eu sou um vaso de ouro. O que isso significa? Por que eu sou muito valioso? É muito valioso. Porque eu quero te falar o seguinte: o ouro, como nós já sabemos, ou deveríamos saber, quanto mais levado ao fogo, mais puro ele fica. E aquele que é chamado, quanto mais é provado, mais forte ele fica. É te assustar. O diabo fala: acorda e não levanta. O cara levanta. Eu estava vendo um filme, nem lembro qual filme, questão do filme. O cara bateu, deixou outro lado. Quando eu olho para trás, eu estou levantando. Agora você não acredita, você está levantando. Não pode ser que está levantando. Você não está cansado de apanhar? Assim é o crente. Apanha, leva. Quando o diabo olha, ele já está de joelho agradecendo. Então não pode ser. Impossível! Outros já desistiram, mas os outros não tinham o chamado que a gente tem. Quem tem chamado não desiste. Quem tem chamado não fica prostrado. Quem tem chamado só se prova diante de Deus para se levantar como um gigante. Amém, igreja? O chamado, ele só se curva diante de Deus. Porque quando ele se curva diante de Deus no meio da prova, é a hora que ele anda mais rápido. Essa foi fresquinha também. O chamado, aquele que é chamado de andar rápido, fica de joelho na presença de Deus. Porque quando ele toma o seu joelho, as coisas andam mais rápido. E por fim, queridos, um versículo de Paulo cita e encaixa na vida de cada um que está aqui, de todos nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não valemos nada. Éramos a escória. Eu era o pior filho da minha casa. O seu presbítero, os seus outros, sem valor, sem importância, caçado, magoado, desprezado. Era o tipo, era a ovelha negra. Mas foram esses que Deus chamou para que os fortes e os sábios viessem a ser envergonhados e confundidos. Queridos,
Deus nos chamou porque nós éramos falhos, éramos pecadores. E Ele sabia que a nossa dependência, a nossa gratidão a Ele, pelo que Ele fez, ia ser muito maior. E nos pegou lá. Pegou o João Camargo, que era mudo, foi expulso do jardim da infância, e era o mais agitado da família, e fez pastor. E pegou os piores para transformar nos melhores. Porque é uma frase que até ultimamente não tenho ouvido, é uma frase verdadeira. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E é por isso que nós somos chamados. Porque quando o presbítero Carlos estiver pregando para 500, 600 pessoas, Deus vai ser muito mais glorificado do que aqui. Quando a Miris, que nós aqui já conhecemos assim, outro Carlos estiver pregando, Deus vai ser muito mais glorificado. Quando o Everton tiver cumprido o chamado dele, Deus vai ser glorificado. Quando o evangelista tiver cumprido o chamado dele, Deus vai ser glorificado. E assim como Deus é glorificado na vida do pastor Camargo, o homem que, pela misericórdia dele, é ganhador de líderes. Eu ganho líder. Esse pior, pessoal, manda o João Camargo. Eu falei, ele é maluco. Maluco entende maluco. Doido entende doido. Eu mando para ele, dá um jeito. E Deus já é glorificado nisso tudo, queridos. Não se preocupe com os seus efeitos, que todos nós temos. Abraão teve. Mas Deus já sabe que é nosso defeito, Deus sabe que é nossas falhas. Parafraseando Paulo mais uma vez, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque é quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É quando eu dobro o meu joelho, que Satanás vê o tamanho que eu tenho. Isso aí é fácil no Facebook, né? Fácil no Facebook. É quando eu dobro meus joelhos, que eu fico gigante diante dos meus problemas. O nosso chamado é isso. É uma ordem. Tem benefícios. O nosso chamado tem que ser atendido na hora. É confirmado. Motiva a gente a ser adorador. Deus leva em lugares difíceis. Mas principalmente, Deus não escolheu pessoas erradas. Escolheu a nós mesmos. Ele sabia quem éramos. Foi a nós que escolheu. Que Deus nos abençoe, queridos. Possamos agarrar. Nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados por Deus. Que Deus nos abençoe.